Neste vídeo falaremos a respeito de estabilidade BIBO, B-I-B-O, que é um assunto que costuma gerar algumas dúvidas, principalmente no caso de sistemas que têm polos sobre o eixo J-ômega. Então essa vai ser a nossa ênfase, tentar responder a essa questão. Como é que classificamos os sistemas com essas características? Mas vamos começar do começo. Vamos começar explicando o que significa a sigla BIBO. Ela vem do inglês Bounded Input, Bounded Output, que significa em português entrada limitada, saída limitada. Portanto, isso dá origem à definição que está aqui. Vou ler essa definição. Um sistema é dito BIBO estável se qualquer, preste atenção nessa palavra, qualquer entrada limitada resulta em uma saída limitada. Precisa ser qualquer, ou seja, sempre se existe alguma possibilidade de gerar um sinal limitado de entrada que provoque um sinal não limitado na saída, o sistema não é BIBO estável. Então, o que é um sinal limitado? Então, aqui eu coloquei dois eixos, eixo referente à entrada, eixo referente à saída, a definição é a mesma. Observe que eu defini uma faixa aqui para o caso da entrada, uma outra faixa para o caso da saída. Elas não precisam ser iguais. E dizemos que um sinal é limitado se ele ficar dentro dessa faixa, sendo que os limites da faixa precisam ser finitos. Essa é a única restrição para ser um sinal limitado. É possível determinar uma faixa, um valor máximo, um valor mínimo finitos, dentro dos quais o sinal se encontra para qualquer valor de t. Nesse caso, o sinal é limitado. Então, por exemplo, um sinal em degrau aqui é limitado, porque ele está dentro de uma faixa. Mesmo que essa amplitude seja gigante, mas sendo limitada, é um sinal limitado. E a resposta do sistema pode ser qualquer coisa por aqui. Se for esse o cenário, dizemos que o sistema é BIBO estável, porque o sinal na entrada é limitado, deu origem a um sinal de saída também limitado. O sinal poderia ter sido para baixo também, sem nenhum problema. Seria BIBO estável da mesma forma. Okay? É claro, o sinal pode ser um sinal oscilatório, dá origem a alguma coisa oscilatória, mas desde que sejam limitados, o sistema é BIBO estável. Mas se, por exemplo, ocorrer aqui um sinal limitado e a saída um sinal não limitado, esse sistema não é BIBO estável. Então essa a definição não é complicada de entender, mas precisamos, e eu gostaria de olhar isso com vocês, dar uma visão desse problema em um outro domínio. Aqui, como vocês estão vendo, o domínio é o domínio de tempo. Eu quero passar para o domínio de Laplace, que é onde as coisas começam a ficar mais interessantes. Então aqui nós vamos fazer essa análise no caso de o domínio de Laplace. Significa que temos uma entrada, eu só vou preocupar com a entrada por enquanto, o de t, que se tomarmos a transformada de Laplace desse sinal, temos algo que chamamos de U de S, que é a transformada de Laplace do sinal, e é conveniente representar U de S somente pelos seus polos. Isso não significa que nós conseguimos descrever tudo do sinal, mas conseguimos descrever as principais características do sinal. Então, os polos de U de S significam os valores de S que tornam o denominador de U de S zero, podem ser representados no plano S, que é um plano complexo, que está indicado aqui na figura. Eu vou explorar três situações conceitualmente diferentes. O primeiro deles é quando os polos de U de S, eu já vou mudar de cor aqui, eles caem no semiplano aberto esquerdo do plano S, ou seja, do lado preto aqui desse eixo real. E aqui temos basicamente duas situações. Uma situação em que o polo é um polo real, nesse caso o sinal U de t
é algo que decai exponencialmente, ou parte negativa ou positiva, tanto faz, isso depende do sinal algébrico de Udiest, não da posição do polo. A posição do polo indica somente a taxa de convergência desse sinal. Se o polo estiver mais afastado para cá, então a resposta do sistema é mais rápida, mas também, né? Aqui vocês estão entendendo que pode tanto ser esse como ser esse, dependendo do sinal algébrico de UDS. Nesses casos, então já vou deixar um deles indicado aqui. Nesse caso, dizemos que o sinal é absolutamente integrável, ou dizemos que é um sinal fechado, porque a área é finita, ou ainda dizemos que o sinal converge para zero. Okay? Agora, vamos para o outro extremo, extremo vermelho. Aliás, aqui faltou falar o seguinte, nós podemos ter ainda o seguinte cenário. Um par de polos complexos conjugados. Então, a parte real deles faz o papel de definir essa envoltória, que é exponencial, e a parte imaginária define a oscilação que ocorre dentro dessa envoltória. Mas da mesma forma, todas essas questões aqui são verificadas. O sinal é absolutamente integrável, é um sinal fechado e vemos que o sinal converge para zero. Agora sim, vamos para o outro extremo, o extremo vermelho, em que os polos ou o polo da transformada de Laplace do sinal se encontra no semiplano aberto direito. Então, da mesma forma, se o polo for um polo real, então temos divergência, que pode ser divergência positiva ou negativa, dependendo do sinal algébrico de UDS. E temos também a situação de um par de polos complexos conjugados, em que a parte real do polo determina a envoltória, okay? E a parte imaginária determina a frequência que se observa dentro dessa envoltória. Observe que, nesse caso, os sinais são sempre divergentes. Se eles forem divergentes, eles não são absolutamente integráveis, porque a integral nunca converge. Não é um sinal fechado, porque ele não vai a zero, ele simplesmente aumenta, não converge para zero, etc. Então, do lado esquerdo, do lado preto, temos sinais com essas características aqui em preto. Em vermelho, temos os sinais divergentes. A grande questão é o que está em azul. E agora eu vou chavear para azul. Temos os sinais com características que estão entre os dois, né? E, por incrível que pareça, são sinais limitados, ou seja, são sinais que atendem ao requisito da estabilidade B e BO. Okay? Então, o que é um sinal limitado? Ou seja, o que acontece se eu tiver polos agora sobre o eixo J-ômega? Então, só tenho duas opções. Eu tenho um polo na origem do plano S, isso corresponde a um sinal constante, né, tipo resposta ao degrau, né, resposta ao degrau não, perdão, ao degrau, ok? Que pode ser um degrau positivo ou um degrau negativo, dependendo do sinal algébrico de UDS, mas é um sinal limitado. Você observa que esse sinal não vai para zero, não vai para infinito. Então, pelo fato dele não ir para infinito, é um sinal limitado. Pelo fato dele não ir para zero, ele não é um sinal absolutamente integrável. Se você tomar a área disso, a área aumenta indefinidamente, mas a amplitude dele é perfeitamente limitada. Outra alternativa é, ao invés de termos um sinal com um polo na origem, podemos ter polos complexos conjugados, e nesse caso o sinal é um sinal senoidal, de amplitude senoidal, mas limitada, ou seja, esse sinal nem diverge nem converge. Então é um sinal limitado e, portanto, é um potencial sinal a ser considerado na estabilidade B e BO. Então, a partir de agora, o que nós vamos querer fazer? Voltarmos à questão da estabilidade B e BO e vamos
pegar aquele caso que sempre gera dúvida, que são sistemas, não sinais, sistemas que têm polos sobre o eixo J ômega. E com essa base que descrevemos aqui nas últimas duas transparências, teremos como entender que, atenção, sistemas com polos sobre o eixo J ômega são sempre biboinstáveis. Então vamos lá. Então temos aqui, eu vou chavear aqui para verde. Temos aqui o exemplo de um sistema cuja função de transferência tem um polo na origem e um polo em S igual a menos A. Esses polos estão indicados em preto nesse plano S. Bem, então agora queremos determinar se ele é biboestável ou não. Observe, não tem nada no semiplano direito. Então existe uma tentação de dizer que ele é estável, né, ou biboestável. Então vamos fazer o teste. Então a pergunta é o seguinte: se ele for biboestável, então para qualquer entrada limitada, a saída desse sistema tem que ser limitada também. Então eu vou de propósito escolher uma entrada. Já vou colocar no domínio de Laplace, fica mais fácil. Uma entrada que tem um polo coincidente com um polo na origem do sistema. Todo mundo percebe que esse sinal é um sinal do tipo degrau unitário. Então, que é limitado. Portanto, é um sinal aceitável dentro da estabilidade B e BO. Mas se eu fizer isso, eu terei dois polos aqui na origem e agora basta multiplicar, né? A saída do sistema é isso vezes 1 sobre S, onde o resultado é esse daqui. Observe que aqui temos os dois polos na origem do plano S, um é do sistema, o outro da entrada. E agora tomamos a transformada inversa disso, basta consultar isso em tabela e o que encontramos é esse sinal. E esse sinal tem uma parcela constante, tudo bem, é limitado, temos uma parcela que vai a zero, tudo bem, é limitado, mas existe essa parcela que sobe na forma de uma rampa com o tempo, ou seja, a saída não é limitada. Então temos aqui o exemplo de um sistema que não é biboestável. E não é biboestável porque ele tinha um polo na origem. Então está confirmado que um sistema com polo na origem não é biboestável. Resta fazer o caso de um sistema com um par de polos sobre o eixo J ômega, que não estejam, obviamente, na origem do plano S. E esse é o caso que encontramos aqui. Então eu escolhi um sistema, esse daqui, que tem 3 polos, um par de polos sobre o eixo J ômega, na frequência ômega em menos ômega, e um polo em menos A. Então agora, de novo, vou escolher de propósito um sinal limitado para atender a hipótese da estabilidade B e BO, que tem esta transformada de Laplace. Isso daqui corresponde a um sinal no tempo que é simplesmente cossenoidal, cosseno de ômega t. Então a transformada de Laplace disso é isso. Esse sistema tem polos aqui e aqui. Então eu escolhi polos exatamente em cima dos polos do sistema. Então temos uma duplicação de polos, né? Por um lado o sistema, por outro lado a entrada. E procedemos como procedemos anteriormente, ou seja, eu multiplico essa transformada de Laplace da entrada pela transformada de Laplace da resposta ao impulso, que é a função de transferência, e teremos como consequência a transformada de Laplace da saída, que está, parte dela está aqui. Essa parte corresponde a essa multiplicada pela entrada, essa parte eu não representei. Essa aí não vai nos causar problemas. E a transformada inversa desta parcela, conforme vocês podem consultar em qualquer tabela de transformada de Laplace, é um sinal senoidal, mas multiplicado pelo t. Isso gera uma rampa, ou seja, é uma oscilação com amplitude crescente com taxa 1 sobre 2
no tempo. Moral da história, a saída nesse caso também não é limitada. Em outras palavras, esse sistema não é biboestável. Alguém poderia dizer, mas e se a gente, ao invés de colocar os polos nessa frequência ômega, colocasse numa frequência diferente, sei lá, um ômega zero. Então, J ômega zero para cá, menos J ômega zero, isso corresponderia a colocar um ômega zero aqui. E a saída nesse caso? Aí eu concordo, a saída nesse caso não diverge. Mas lembre-se que a definição de biboestável é para qualquer entrada limitada. Então você pode colocar o sistema a teste, a fogo, e escolher os polos diretamente para serem iguais aos polos do sistema, os polos da entrada para serem iguais aos polos do sistema, que é o caso em verde. E vocês logo verão que a saída é uma saída que diverge. Portanto, moral da história, todo sistema que tenha polo ou polos sobre o eixo J ômega é bibo instável.